Boa noite, pessoal. Boa noite, professora, pessoal que está assistindo. Eu sou Beatriz Amiero, faço parte do grupo com a Lohana Pinheiro e com o Jonathan Leite. A gente gostaria de falar um pouquinho sobre automação de processos em armazém com o uso da ferramenta WMS. O objetivo é oferecer solução de automação de processos através de recursos de tecnologia da informação baseados em ferramentas de gerenciamento de armazém. A nossa justificativa é de falar um pouquinho sobre essas mudanças que estão acontecendo de acordo com a tecnologia, no mundo cada vez mais globalizado, onde as fronteiras têm se rompido e cada vez mais pessoas e serviços têm se aproximado. É natural que as organizações estejam em conformidade com a quantidade de tarefas para ser realizada. A demanda desses processos são muito grande. Entregar o que é essencialmente para a sua existência, esse é o fator principal. Atender de forma eficaz, eficiente, com efetividade, com finalidade de criar uma satisfação ao cliente. Lembrando que uma boa experiência com o cliente é o foco principal de toda a organização. Eu vou falar um pouquinho sobre a problemática, descrição do nosso problema aqui. A gente acabou se esbarrando com alguns tipos de problemas naturais de um armazém, já que é uma demanda, o mercado muito grande. Os processos às vezes são imensos, são longos, e dependendo do projeto qual a gente vai trabalhar, essa demanda pode ser maior ainda. Então, alguns processos a gente acaba se esbarrando na forma natural desse gerenciamento. Por exemplo, a gente tem um recebimento. Mapeando, a gente já começa a perceber que existem erros operacionais. Notas fiscais sem entrada, por não haver pedido. E entrada de produtos por meio de pallet sem identificação. Então, já começa alguns erros a partir do recebimento. Outro erro comum também encontrado em demanda muito grande como armazém é sobre o controle de qualidade. Porque não há envio de amostra para análise. Não é tabelada uma porcentagem para análise de quantidade. E em boa parte dos produtos entram com pequenos erros, que ocorrem nas etiquetas de terceiros e de importados também. Já o processamento, os produtos são processados com etiquetas invertidas, com preço menor sem ser de promoção e com tag de outros produtos. Isso causa um embolo tremendo. Nos estoques, nós temos produtos que é enviado ao estoque sem identificação. E não tem etiqueta na embalagem ou no pallet, então não tem nenhuma forma de identificar que tipo de produto é aquele e a natureza dele. E sobre os pickings, é feita uma folha de dados dos colaboradores pelo seu líder. E nessa folha há várias lojas e vários produtos. E isso contribui para que ocorra erros de envio de produtos trocados na loja, sem enviar para a loja a sua necessidade, mas sendo a necessidade de outro produto. Já a expedição, os erros são produtos carregados com colaboradores nas lojas trocadas, notas fiscais em malote diferente, mas esse tipo de erro não são constante. Acontece esporadicamente em períodos de grande movimentação de produtos para as lojas. Acontece muito naquele período de final de ano, no Black Friday, época de Natal, época de Dia das Mães, Dia dos Pais. A expedição sofre bastante quando tem demanda muito grande. E aí a gente começa a ver também algumas dificuldades dentro desses processos. Por exemplo, recebimento de coleta de dados, a falta de um leitor de código de barra e um QR Code, que é mais moderno até. Sem o uso da ferramenta, o que nós temos, na verdade, são fichas e planilhas em papel, para controle de entrada e saída de materiais. Nós temos o sistema ERP, que faz dois tipos de aplicações para auxiliar o fluxo de material. Tá?
e se esbarra com vários erros operacionais por conta da falta de inventário. Eles não são atualizados constantemente. E, além disso, tem falhas na comunicação e na transmissão das informações referentes à quantidade de produto existente no estoque. A separação de acordo com a regra de negócio, e a gente precisa criar rotas efetivas, construir um racional na rota de separação com o operador e diminuir as avarias. E aí acontece também consumo de tempo excessivo entre os processos e a movimentação com muitos erros de pallet. Se um produto de repente ele for muito perecível, com certeza falta de eficiência vai causar grandes problemas. E aí a gente vai ter uma perda não só de tempo, mas de dinheiro também. O mau aproveitamento dos espaços de distribuição do armazém é um problema sério. A falta de uso de verticalização por conta dos pallets e a falta de mão de obra especializada. Lembrando que tudo que acontece dentro desse processo de armazém de gerenciamento tradicional, ela cria uma dependência da mão de obra. E no dia que um determinado funcionário que realizou uma atividade num dia anterior, numa semana anterior, faltar, o restante da equipe fica totalmente fora de sintonia sobre o que foi feito ou o que ainda não foi feito. Aqui eu vou mostrar um pouquinho do fluxo da ferramenta, do gerenciamento sem o uso da ferramenta, tá? Você percebe que a mercadoria entra, né, ela é recebida, aí ela é enviada para um controle de qualidade. Esse controle de qualidade amontoa ela num estoque geral. Desse estoque geral, o pessoal do processamento de etiquetagem pega parte da mercadoria, começa a processar e etiquetar tudo. Depois que termina esse processo, volta para o estoque geral. O estoque geral vai para o picking e ali ele fica estático, fica parado praticamente. E depois desse estoque geral, vai para a expedição. Então aqui você vê que algumas vezes o processo precisa ir e vir para a gente poder ter uma noção de como é que está o andamento. É onde acontecem os grandes problemas. Falta de gerenciamento e de controle, porque depende muito da mão de obra. Então eu vou começar a definir um pouquinho sobre esse trabalho. Segundo o Balo, logística como um processo de planejamento, implantação e controle dos fluxos de informações eficientes e eficazes de mercadoria. Serviço das informações relativas desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o propósito de atender as exigências do cliente. Já voltado ao armazém, que é a área propriamente que a gente está abordando, o Moraes ele afirma o seguinte: a função de armazenagem compreende as atividades de guardar, localizar, manusear, proteger e preservar os materiais comprados, produzidos ou movimentados por uma empresa, com o objetivo de atender as necessidades operacionais, seja elas de consumo, de transformação ou de revenda atacada e varejo. Dentro desse processo de transformação, a gente pode aportar um pouquinho lá no futuro, não nessa entrega agora, mas para uma entrega futura, um pouquinho sobre como acontece esse processo de uma logística reversa, que aí pode se desdobrar em uma ótima ideia também. O Cooper já define um pouquinho do que é um sistema ERP, que mesmo que a organização ali do armazém não trabalha ainda como uma ferramenta de gerenciamento, mas ela pode ter uma ferramenta de sistema. E aí ele define o ERP. Ele gerencia todas as operações de funções administrativas da organização no sistema integrado. Mas junto com o WMS pode gerenciar o fluxo de informações em todo o armazém. Esse sistema abrange uma gama de atividades suportada por software modular, ou seja, composição de cada um dos itens que vai ser usado como ferramenta, sendo assim usado como software de gestão.
Então, dentro de um ERP nós temos, além do armazenamento, além da estocagem, de todo o material de estoque, a gente tem as ferramentas de finanças, tem ferramentas de economia, tem as ferramentas de gerenciamento de informática, né, de análise de dados. E aí o que é importante para o gerenciamento de armazém mesmo é focado somente nessas duas ferramentas, que é a estocagem e a parte de logística em si. Aqui é um mapa do sistema ERP, né, do que a gente vai usar dentro de um armazém, propriamente dito, somente os módulos que serão usados para essa determinada função. Ela oferece banco de dados, capacidade transicional de iniciar, acompanhar, monitorar e relatar o pedido do cliente e os de reposição. Até aí, você percebe que tem um gerenciamento, né? Ainda existe um gerenciamento, a gente sabe mapear onde a mercadoria está, como é que ela foi processada e tudo. Mas isso ainda é feito por uma mão de obra, né? Alguém tem que entrar com esses dados no sistema e depois precisa consultar esses dados novamente. Agora vem o diferencial do sistema WMS. Tá? Primeiro eu vou definir o sistema. Ele será o sistema de gerenciamento de armazém, tá? Que vem do inglês Warehouse Management System. Ele faz uma integração entre os hardwares, softwares e equipamentos periféricos. Daí a gente vai ter uma ideia do periférico que ele está se referindo aqui. Seria um leitor de código, tá? Em vez de ficar entrando com dados escritos, ele vai entrar com dado a partir da leitura do código. Ele vai gerenciar esse estoque, o espaço, os equipamentos, a mão de obra nas atividades de armazenamento. Ele vai apoiar por uma forma adequada da tecnologia e ele vai ajudar a agilizar todos esses processos. Aqui a gente tem um fluxozinho já bem conhecido. E o Banzato vem e afirma o seguinte: o WMS é o sistema de gestão de armazém que otimiza todas as atividades operacionais, que são os fluxos de materiais, tá? A parte administrativa, que é o fluxo de informação, e dentro desses processos de armazenagem inclui recebimento, a inspeção, o endereçamento, a estocagem, a separação, a embalagem, carregamento, expedição, a emissão dos documentos, inventário, entre outras coisas. E aí a gente entra com a proposta de solução. Para essa entrega, a gente quer fazer uma abordagem geral do que a ferramenta WMS em conjunto com o ERP pode trazer de benefício para sanar diversos problemas dentro de um gerenciamento de armazém. Então, a gente tem aqui as funcionalidades, o recebimento da coleta de dados, aí já começa a ser visto com um leitor de código, né? Ele vai ler o código de barra, ele vai ler o QR Code. A separação de acordo com a regra de negócio, porque quando o operador vai até o local e faz a leitura correta, quando passa para outra parte do processo, ele já vai ser endereçado para o prédio certo, na rua certa e no nível certo, de acordo com o seu grau de fragilidade. E a gente consegue criar rotas efetivas, a gente constrói um racional com rota de separação do operador, e aí sim entra e começa a diminuir essas avarias, tá? Porque torna o processo mais eficiente, mais ágil. Ele aumenta a produtividade, que é a eficácia, porque a gente consegue ter uma organização melhor de espaço, uma organização melhor da mão de obra. A orientação do espaço se torna melhor. A agilidade dos processos, que vem quesito eficiência. A acuracidade, que é muito importante dentro dos processos de armazém, que é a informação exata sobre o produto. Então, daí vem a efetividade, né? Independência da mão de obra, aqui também é outra coisa super importante, porque resolve aquele quesito de que o controle não fica na mão de alguém, mas vai ficar na mão do sistema. E aí a gente vai ter acesso ao sistema e vai saber exatamente como está o andamento de processo de cada produto.
Aqui é um gráfico de comparação do tempo do operador, tá? A gente medir eficiência. A gente vê que as variáveis espera, coleta, busca, deslocamento e outros processos, a gente tem em vermelho sem o uso da ferramenta e a gente tem em azul com o uso da ferramenta. Nota que o tempo de uso, o tempo do operador naquela atividade, ele reduz até pela metade. E em algumas partes ela reduz até 10%. Então a gente tem um ganho de tempo e um ganho de serviços pronto com qualidade tremendo. Questão de eficácia que também funciona bem. Aqui a gente fez um mapeamento do fluxo com o uso da ferramenta. Lembra que antigamente o processo de etiquetagem ela ia e vinha, né? E ia tudo para um estoque geral. Dessa vez ela começa a reduzir as etapas de processo. Então o controle de qualidade fica logo na hora que está sendo recebido o produto, né? A carga chega, a mercadoria chega, ela já passa pelo controle de qualidade na própria doca. Ela forma uma liberação bem rápida, já passa direto para o processo de etiquetagem, né? Faz o processamento. Dali ela vai direto para o estoque geral. Quando chega no estoque geral, ela já passou pelo controle de qualidade, ela já foi etiquetada corretamente, ela já é feito o picking ali mesmo, ao mesmo tempo que ela está sendo armazenada, ela está sendo feito o picking, e dali ela só vai esperar para a expedição direto. Nota que houve uma redução grande de processo e uma agilidade muito grande também. E aí vem as considerações finais, gente. A gente está aproveitando a tecnologia da informação e a gente sabe os benefícios da ferramenta para agilizar e melhorar os processos de logística em armazém. E a gente espera uma outra oportunidade de fazer outras entregas de soluções no futuro. Quem sabe nessa oportunidade a gente possa falar um pouquinho do processo de logística reversa usando a ferramenta WMS. Obrigada!